O Jornal Virou Notícia continua a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Santa Luzia. E hoje está conosco Cristina Correia e também o seu vice, o Reinaldo. Então a gente, com o intuito sempre de poder mostrar ao nosso leitor, ao nosso internauta, as propostas de cada candidato para que você escolha o melhor para Santa Luzia no dia 2 de outubro. Cristina, quero muito agradecer você ter aceitado o nosso convite e é muito bom poder participar com você. Eu que agradeço, Ramon, o convite. Cristina, o Reinaldo, obrigado também, viu, Reinaldo, por você estar com a gente aqui. É um prazer compartilhar com seus... Isso é muito bom. Né? Cristina, a primeira pergunta, por que ser prefeita de Santa Luzia? Então, Ramon, na verdade, eu venho de uma família humilde, né, mas... meu pai, o que ele me deixou de herança foi educação. Então eu tive condição de estudar, fazer uma faculdade e vim para Santa Luzia quando eu comecei a lecionar como professora de História. E eu sempre me indignei muito com a diferença social da cidade, a desigualdade social muito grande. Então, a minha vontade hoje em ser prefeita é poder diminuir a desigualdade social na nossa cidade. Poder valorizar mais o ser humano, né? Valorizar mais o povo da nossa cidade, que falta esse olhar. E eu, em 2014, fui eleita deputada, né, estadual, fiquei 1 ano e 3 meses na Assembleia. Sim. E em 1 ano e 3 meses eu consegui fazer um trabalho voltado para Santa Luzia, né? Eu realmente representei a minha cidade lá na Assembleia. Nos anos de 2015 e 2016, eu destinei em torno de 3 milhões de emendas para a cidade, na saúde, pavimentação, para creches, reformas de escola. Então, isso mostra que realmente eu tenho compromisso com a cidade, mas como prefeita eu poderia fazer muito mais. Porque o prefeito é que tem condição de fazer mais pela cidade. Sim, com certeza. Agora, como conquistar o eleitor? Como conquistar a confiança do eleitor nesse momento complicado que o país passa, principalmente relacionada à política? Como conquistar essa confiança? Então, realmente nós estamos num momento de muita fragilidade com relação à política, o eleitor desacreditado da política, desacreditado do político. E eu acho que na nossa cidade ainda tem um agravante maior, né? Que com esse escândalo aí da corrupção na Câmara de Vereadores, 10 vereadores envolvidos, né, na máfia, 41 milhões de verbas desviadas. Então a população luziense ainda está mais descrente da política, mas por isso que eu acredito que é o momento de renovar, né? Porque só renovando realmente a cidade vai mudar. E eu acredito que quando as coisas chegam no limite extremo, tem que haver uma mudança para melhor. Então esse é o momento de mostrar para o eleitor que nossa proposta é diferente. Nós não queremos ser mais uma decepção para a cidade, né, Reinaldo? Com certeza. Uma das propostas que é muito interessante, amor, com relação a essa gestão que a Cristina está propondo, é o orçamento participativo. Sim. É chamar a comunidade para discutir com a gente onde aplicar corretamente os recursos destinados arrecadados com os impostos do município. Porque nada melhor do que o próprio munícipe ele saber onde aplicar esses recursos. De repente a gente vai para um determinado bairro, coloca um asfalto e a necessidade maior ali não é asfalto, né? Então é conhecer de perto as necessidades de cada bairro, de cada região e fazer o orçamento participativo. Seria de fato a comunidade participando efetivamente do mandato? A comunidade participando efetivamente do mandato, porque eu acho que um prefeito que ele governa dentro do gabinete, ele nunca vai estar próximo da realidade da cidade, de cada bairro, do que o povo realmente precisa. E o que a gente percebe muito é que muitas vezes são colocados asfalto em cima de asfalto, obras que não estão beneficiando o povo, e às vezes uma obra que é essencial naquele bairro, ela não é feita, não é realizada. Por quê? Porque não houve uma discussão com a população daquele bairro, para ver o que realmente é prioridade. A gente sabe que em 4 anos não dá para resolver todos os problemas que Santa Luzia tem, mas dialogando com a população, a gente vai priorizar aquelas obras que são mais urgentes. Como é que você vê hoje em dia, principalmente nessa eleição, uma eleição atípica, sem muito recurso para campanha, enfim, como é que vocês veem essa questão da internet hoje nesse processo eleitoral?
Ô Ramon, a internet é fundamental nesse processo, né? Eu acho que ela ganhou uma força muito grande já a partir da eleição de 2012. 2014 tomou uma força ainda maior, mas esse ano ela será o diferencial nas eleições. Principalmente numa cidade como a nossa, que não tem rádio e TV. Então a internet é nosso canal de comunicação com o eleitor, é onde a gente pode apresentar nossas propostas. E do ponto de vista financeiro das campanhas, eu acho que assim, igualou, né? Todos têm as mesmas condições, porque não tem investimento privado mais, não tem, né, investimento de pessoa jurídica, e isso deixou todos os candidatos em pé de igualdade. E aí o que vai fazer a diferença são as propostas. E a internet hoje é o nosso principal veículo de comunicação. Eu até comentava também numa outra transmissão que a gente mora numa cidade dormitório, sim, né? Inclusive saiu hoje o novo estudo do IBGE, 217 mil habitantes em Santa Luzia. É uma cidade onde as pessoas saem de casa cedo e só retornam à noite. Então muita gente não tem a opção de ouvir o carro de som com o jingle de campanha, de ter acesso aos informativos, conhecer o candidato, mas hoje literalmente todo mundo tem a internet na palma da mão. Sim. Né? Então por isso dessa pergunta, como é que vocês veem essa questão da internet hoje? Esse é o melhor veículo hoje. Esse é o veículo que todo mundo se acessa de uma forma barata e que todo candidato tem condições de realmente colocar suas propostas e se apresentar para o seu eleitor. Esse que vai ser o diferencial na política desse ano. O eleitor ele vai poder conhecer todas as qualidades, formação, toda a experiência profissional do candidato e realmente fazer uma escolha certa. Isso, sola de sapato, né? Sola de sapato, conversar e é o nosso modelo, né? É o modelo que a gente sempre trabalhou nas campanhas, bater de porta em porta, conversar com a população, porque só assim a gente vai conhecer de fato os problemas de cada região, de cada bairro, e a internet nos ajuda a divulgar esse trabalho, né? Fora que, com relação à internet, eu vejo assim, nossa cidade está do lado de Belo Horizonte, praticamente dentro da capital, sim, e nós não temos uma rede de internet eficiente. Então nós temos também, como projeto de governo, colocar a internet gratuita nas principais praças da cidade, né, para que a população tenha acesso, principalmente a juventude, tenha acesso à internet, para que todos tenham, né, a condição de acessar a internet hoje, que todo mundo hoje tem um celular na mão. Não dá, ninguém vive sem internet hoje, né? É o WhatsApp, é Facebook, Instagram. As redes sociais têm um papel muito importante, muito forte hoje. Eu sempre comento, sabendo usar a internet sem dúvida alguma é uma grande ferramenta. Cristina, vamos partir agora para as propostas, caso seja eleita em 2 de outubro, junto com o Reinaldo. Para o servidor efetivo, tem algum projeto, alguma proposta? Sim. Para o servidor efetivo, um dos nossos projetos é o plano de carreira do servidor, construído com o servidor efetivo, né? Que não seja um plano de carreira que venha pronto. Eu digo que, como deputada, eu tive o grande prazer de participar do plano de carreira, da construção do plano de carreira do professor, né, da educação estadual. E eu falei que quando a gente aprovou o plano, eu não me senti ali contemplada como deputada, mas como professora, né, que eu sei, fiquei 10 anos em sala de aula, eu sei da nossa luta para conquistar esse plano de carreira que realmente representasse a nossa classe. A luta não terminou por aí, ainda tem muitas conquistas a serem feitas, mas construir um plano de carreira onde a categoria não participa é totalmente descabido. Então, um plano onde os servidores, eles realmente... E também uma valorização do servidor, com capacitação, incentivos da prefeitura, né? Porque o servidor concursado, muitas vezes, ele se sente totalmente desvalorizado ali naquele espaço. Passou no concurso público e não tem mais oportunidade de crescimento, né? O que eu acho também que é muito importante hoje na gestão é fazer a integração do servidor público com os contratados. Que eles se sintam trabalhando em prol do objetivo único. Não existe essa diferença. Aí eu sou servidor contratado, eu sou servidor efetivo, concursado. Acho que isso também dificulta muito a gestão do serviço público. Essa diferenciação, aproximá-los, os mesmos tipos de treinamentos ofertados a um, ofertar ao outro, que os dois têm o mesmo objetivo em comum. Esse que é o grande feito também, fazer a gestão de pessoas dentro da gestão pública. Uma outra questão que eu quero abordar com vocês, a gente mora numa cidade que praticamente há 3 anos não nasce uma criança. A gente não tem um hospital, a gente não tem uma maternidade. Eu tenho visto aí nas redes sociais, inclusive de vocês também,
essa questão da reabertura do Hospital de São João de Deus. É possível reabrir o Hospital de São João de Deus e de que maneira? Ô Ramon, é possível sim, inclusive com o apoio do governo do estado, né? Nós temos uma parceria grande com o governador Pimentel, então com a ajuda dele reabriu o Hospital São João de Deus, mas também faz parte do nosso programa de governo voltar a funcionar o CVV, mas fazer uma parceria entre o Hospital São João de Deus e o espaço que pertencia ao CVV, para que os dois integrem o hospital da cidade e que cada um atenda uma especialidade diferente. Então, que seja, né, um hospital único nos dois prédios, mas funcionando um hospital único da cidade, cada um atendendo uma especialidade diferente. E assim a gente vai conseguir realmente atender a população da cidade, porque é um absurdo, né? Praticamente 3 anos sem nascer um luziense na cidade, uma cidade com quase 220 mil habitantes, sem um hospital funcionando, com apenas 2 carros de SAMU para a cidade inteira, um PA superlotado, com mortes frequentes, mais de 2 mortes por dia. Então a saúde é prioridade número 1 no nosso governo, né? E nós vamos trabalhar muito para isso, nesse sentido. Eu acho que a proposta de abrir um hospital novo, sendo que nós temos 2 instalações, o prédio do CBD é um prédio novo, com equipamentos super modernos, nós temos o Hospital São João de Deus também bem equipado, então a reabertura desses 2 espaços dá condição de realmente atender a população luziense, né? E de uma forma também que não seja tão onerosa. Postos de saúde, a questão de farmácia, vocês têm algum projeto também para os postos de saúde? Eu queria fazer um discernimento sobre a saúde, que eu tive a oportunidade de trabalhar no governo passado, anterior. Eu fui secretário, eu fui diretor na Secretaria de Saúde, fui diretor do Laboratório Municipal e posteriormente eu fui ajudar na gestão do Hospital São João de Deus. Veja bem, Santa Luzia é uma gestão plena na saúde e as unidades, todos os seus processos, eles não podem ser fragmentados. A gente tem que entender como uma rede única. Hoje está se debatendo muito o Hospital São João de Deus. Ele é parte integrante de um sistema de saúde. Sim. Nós temos a atenção básica, que é o posto de saúde, nós temos o PA, que é uma atenção também intermediária, que recebe mais rápido o paciente, e tem os hospitais que são destinados para casos mais sérios de internação. Então, assim, eu acho que tem que ter essa preocupação, a saúde como um todo, fazer a integração de toda a rede. E o como fazer isso? Hoje, assim, a primeira coisa que tem que se fazer é usar a tecnologia, fazer com que todas as unidades se conversem entre si. A gente fica debatendo o Hospital São João de Deus, ele é importantíssimo para o processo. Houve um investimento lá por parte do governo estadual de mais de 5 milhões de reais, através do PROHOSP. Era um programa de fortalecimento do hospital. Investiu-se ali, comprou-se equipamentos. Para quê? Para que a rede tivesse uma forma de absorver todo o paciente que viesse da rede. E, de repente, fecha-se o hospital. Então, assim, ele ficou fragmentada. Fechou-se o laboratório municipal, um centro de consulta especializado. Então, assim, a gente tem que ver o sistema único como um todo. Eu acho que essa é a grande diferença. E é importante a gente lembrar que Santa Luzia tinha projeto do governo federal para se tornar uma cidade médica. Então seria uma cidade de referência para as outras cidades do entorno, que atenderia diversas cidades do nosso entorno, onde aqui funcionariam diversas especialidades, e isso foi engavetado pelos nossos prefeitos anteriores. Foi um projeto que ficou na gaveta. Então a gente quer tirar esse projeto da gaveta, construir aqui uma faculdade de medicina, onde a faculdade também faça um atendimento para a população, onde seja uma universidade, escola. Então, a gente sabe que pela saúde tem muita coisa para ser feita, mas também o trabalho preventivo, né, Ramon? Porque acabou o programa Saúde da Família. Eu falo que eu tenho uma mãe, minha mãe vai fazer 74 anos, minha mãe é idosa, ela precisa fazer um acompanhamento de pressão, da diabetes. E hoje, o nosso idoso da cidade, ele vai para o PA na hora que a situação já complicou. Porque ele não tem um médico fazendo um acompanhamento mensal, medindo todos os índices dele, de colesterol, de pressão. Justamente você falou, a prevenção. A prevenção, E a prevenção, ela não começa só a partir daí, começa inclusive com o esporte, que não é valorizado, vai muito além, Então a saúde engloba
também o esporte, o trabalho preventivo, e nós vamos trabalhar muito nesse sentido. E eu tenho também, né, o compromisso do governo Pimentel da gente trazer investimentos para o nosso município na saúde. Enquanto deputada, eu fiz a indicação de 1 milhão de emendas para a saúde. Desses 1 milhão, 500 mil seria para a reforma do Hospital São João de Deus. Esses valores foram empenhados? Chegaram a ser empenhados? Então, olha, foi 500 mil para o Hospital São João de Deus e outros 500 mil que seria para a compra de medicamentos e equipamentos hospitalares. Os 500 mil do hospital, na verdade, houve um relatório da Vigilância Sanitária que falava que o Hospital São João de Deus, da Vigilância Estadual, que falava que o Hospital São João de Deus não precisava ser fechado, ele precisava de passar por uma reforma. Então eu fiz essa indicação de emenda pensando que esse valor poderia ajudar na reforma do hospital para que ele não fosse fechado. Infelizmente não houve um acordo na época entre o prefeito Calixto e a Irmandade e o hospital acabou fechando. Com isso o recurso voltou para o Estado. Não foi pago o recurso porque com o hospital fechado, né, não tinha sentido, né, essa verba. Agora os outros 500 mil, que é para a compra de equipamentos hospitalares, como o aparelho de ultrassom, raio-x, para a compra de medicamentos, já foi pago no finalzinho de maio, então a prefeitura já recebeu esses valores, mas infelizmente quem gere é o prefeito, né? Eu como deputada faço a indicação da emenda, o dinheiro vem para o cofre da prefeitura e é a prefeita que administra esses valores. Talvez o portal da transparência daria para o munícipe acompanhar? Com certeza. É um absurdo uma cidade do tamanho da nossa, com o número de habitantes como a nossa, ao lado de uma das maiores capitais do país, ainda não ter um portal de transparência que realmente funcione, eficiente. Seja transparente. Porque, na verdade, quando você entra na página, lá existe um portal de transparência. Tudo que você vai pesquisar, volta para a página inicial de capa. Então, aqui não tem transparência nas contas públicas. O eleitor, ele paga seus impostos, mas ele não sabe para onde que o dinheiro vai. Então, um portal de transparência eficiente, que a população tem acesso, é fundamental para a cidade funcionar de verdade. Bom, gente, estamos conversando com a candidata Cristina Correia, também com o seu vice, o Reinaldo. Como professora, já sentiu literalmente ali na pele algum projeto, alguma proposta para a educação, especificamente para as 26 escolas municipais, as UMEIs também? Qual o projeto de vocês para a área da educação de Santa Luzia? O Ramon, segundo a LDB, que é de 96, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Santa Luzia teria que ter atendimento pleno na educação infantil já nesse ano de 2016. Isso seria uma quantidade mínima de 17 UMEIs funcionando na cidade. E hoje nós só temos 5 funcionando. Ou seja, não atende nem 1/3 da nossa população, né, a quantidade de UMEIs existente. Então, dentro do nosso programa está realmente a abertura de UMEIs que possam atender, né, a população, as nossas crianças até 5 anos, de 0 a 6, e que realmente as mães, eu como mãe, eu sei, a mãe ela tem que ter um lugar em segurança para deixar seus filhos. Muitas vezes, para pagar uma pessoa para olhar as crianças, não vale nem a pena a mãe sair de casa para trabalhar. Então nós vamos investir na educação infantil. Nossa cidade é a única cidade da região metropolitana que não tem um projeto de escola integrada, né, onde os pais possam deixar os filhos o dia todo, onde não tem um projeto que capacita nossos jovens para o mercado de trabalho. Eu cito como exemplo Nova Lima, Ribeirão das Neves, que lá já funcionam 2 polos tecnológicos do governo do estado, são as YTECs, e que ali prepara o jovem para o mercado de trabalho, diversos cursos como inglês, espanhol, pré-vestibular, diversos cursos na área de informática, e aqui não tem nada que prepara o nosso jovem para o mercado de trabalho. Eu queria até fazer um comentário com você, sim, que saiu aqui na Folha de São Paulo, né, um comparativo entre diversos municípios. Ribeirão das Neves tem arrecadação que é metade da nossa, praticamente metade da arrecadação de Santa Luzia. E a população de lá chega a quase 400 mil habitantes. Aqui são quase 220, então praticamente lá tem o dobro da população e metade da arrecadação. E quando a gente vai comparar os índices, Ramon, a gente fica triste de saber, por exemplo, que em referência, né, na educação, o ranking de eficiência, Santa Luzia está entre as 398 e Ribeirão das Neves está entre as 473. Então mostra que o quê? Que
Santa Luzia está praticamente igualada a Ribeirão das Neves, sendo que Ribeirão das Neves tem uma arrecadação muito menor que a nossa. E uma população, o dobro. O dobro. Saneamento básico. O saneamento básico em Ribeirão das Neves está muito mais resolvido que aqui. Aqui nós temos mais problemas com relação ao saneamento básico, que é uma cidade com muito mais dificuldade financeira que a nossa. E isso também vai com relação à receita, que a nossa é o dobro, como eu disse anteriormente. A saúde, lá tem posto de saúde funcionando, tem hospital funcionando, tem um posto funcionando na região de Justinópolis e outro no centro. Então, só para a gente comparar que são dois municípios próximos, mas com arrecadação muito diferentes, né? Ou seja, Santa Luzia tem uma boa arrecadação e, assim, com uma boa administração, tem como fazer muita coisa com os nossos recursos. Mas, infelizmente, falta também diálogo com o governo do estado, com o governo federal, com outros, com demais políticos, deputados estaduais, federais, para trazer investimento para a cidade, para trazer mais recursos para a cidade realmente crescer. Né? Eu acredito que os últimos prefeitos que passaram, eles acreditavam que bastava eles mesmos, eles não precisavam de outros apoios. Nós não. Eu e Reinaldo, nós temos a plena consciência que nós vamos precisar de muito apoio do nosso governador Pimentel, do governo federal, de deputados federais, de deputados estaduais para ajudar no crescimento da cidade. Hoje também, Ramon, a gente observa que o que está acontecendo? A centralização de algumas escolas em determinados níveis. Então tem que descentralizar. A grande evasão escolar hoje, ela está sendo apontada pela dificuldade das crianças chegarem até a escola, os valores das passagens. Então, assim, buscar também um entendimento com os responsáveis pelos transportes, que tenha meio passe ou passe livre para determinados tipos de alunos. A gente está vendo também isso muito, muito nítido. E também que a educação básica tem transporte escolar gratuito, né? Porque em cidades muito menores que a nossa, isso funciona muito bem. E aqui, infelizmente, tem crianças que andam mais de 2 quilômetros a pé para chegar até a escola, sendo que é direito da criança ter o transporte escolar se não tem uma escola na proximidade de sua casa. Foi falado aqui de educação, já vou pegar esse gancho agora do transporte. Queria falar agora sobre mobilidade. A gente sabe que Santa Luzia tem uma frota elevada de veículos, sim, é um trânsito que a cada dia que passa está ficando mais impraticável. Como é que vocês veem essa questão da mobilidade, algum projeto para essa área também? E quando eu falo de mobilidade, eu quero incluir aqui a situação do MOVE, das estações do MOVE em Santa Luzia e principalmente também uma pergunta que muitas pessoas me fazem, falam, Ramon, essa oportunidade que você está tendo de entrevistar os candidatos, pergunte também a respeito da RODAP. Por que somente a RODAP explora o transporte público coletivo em Santa Luzia, entra prefeito e sai prefeito? Mobilidade, como é que vocês pensam, o que vocês têm de projeto para mobilidade urbana? Ô Ramon, a gente andou fazendo algumas visitas no terminal do MOVE, principalmente aqui de São Benedito, e eu pude dialogar muito com o usuário do MOVE. E o que a gente percebe é o seguinte, o grande problema hoje é a circulação interna dentro da cidade, né? São as linhas alimentadoras. Porque quando a pessoa entra no MOVE, a maioria da nossa população, infelizmente, tem que sair para trabalhar em Belo Horizonte. Então, do MOVE até o serviço, realmente ficou mais rápido. O problema esse trajeto da casa dela até o MOVE, o tempo que fica ali na fila esperando o ônibus. Então a gente percebe que o problema é municipal. Nós temos que resolver o problema aqui internamente, aumentando o número de linhas que realmente atendam as demandas e necessidades de cada bairro, né, que vá até determinados bairros para que as pessoas não tenham que andar muito tempo a pé até pegar um ônibus. E os ônibus cheios, muitas vezes uma frota insuficiente, né, para a nossa cidade, para a nossa população. Com relação ao RODAP, a gente sabe que durante muito tempo ela está aí dominando, né, nosso transporte público. É um monopólio. É um monopólio de anos. E assim, e aí, Ramon, eu quero fazer um comentário que eu acho muito importante, porque as pessoas são assim, a gente não tá vendo campanha na rua, porque acabou o financiamento empresarial. Vamos lá. Não, vamos continuar, né? Acabou o financiamento empresarial, né, de campanha. Com isso, as campanhas, elas têm que ter doação de pessoa física, então muita gente enxerga isso como negativo, porque as campanhas não têm dinheiro. Eu enxergo como muito positivo, por quê?
o candidato que ganhar as eleições, ele tem que ter propostas concretas. E aí, empresas como a Rodap, que muitas vezes custeavam campanhas de outros candidatos, né, para se manter, olha, vou custear a sua campanha, mas, né, o prefeito dava a garantia de manter aquela empresa ali por mais 10 anos, por mais não sei quantos anos, então isso acabou. As contrapartidas, As os contrapartidas, financiadores de campanha. Isso acabou, porque agora, né, o que vai vencer são as melhores propostas mesmo, e se a empresa não está atendendo o usuário, a empresa não tem que atender. Justifica ele ser dono do serviço. A gente tem que analisar muito bem a forma que foi feito esses contratos, essas licitações, para você entender qual que é a permuta, o que está acontecendo. Porque tantos anos dominando o serviço, se no serviço público tudo é através da licitação. Como se ganha uma licitação há mais de 50 anos? Essas são perguntas que a gente tem que fazer e entender esse processo licitatório. Isso não quer dizer nem que a Rodap não possa continuar, sim, desde que ela atenda aos interesses do usuário, né, do transporte coletivo. Adequar, colocar linhas suficientes, de fato atenda os interesses. E aí não vejo nenhum problema, mas que realmente a gente tem que solucionar esse problema que hoje é muito sério. Tem pessoas que hoje estão gastando quase 3 horas para se deslocar de Santa Luzia, de determinados bairros de Santa Luzia, até o trabalho deles no centro de Belo Horizonte. Então isso é muito sério. Uma outra questão também que a gente quer comentar com a candidata e também com o seu candidato a vice é segurança pública. A gente sabe o que é obrigação do Estado, o que o município faz, as contrapartidas, enfim. Segurança pública, candidata, quais são as propostas e qual é a prioridade? Então, nossa prioridade é investir na Guarda Municipal. Porque, infelizmente, a Guarda Municipal de Santa Luzia é a mais sucateada de toda a região metropolitana, não tem nem equipamentos básicos para trabalhar, uniforme, os carros não são plotados, né? Então, assim, totalmente descaracterizados, elas não têm nenhuma estrutura de trabalho. Porque a guarda, ela pode fazer um trabalho em parceria com a Polícia Militar, que é responsabilidade do governo do estado, e a Polícia Civil, ajudando, né, fazendo um trabalho preventivo, diminuindo o índice de criminalidade na nossa cidade, que a gente sabe que é alto, diminuindo o índice de violência. Então, nós vamos investir na Guarda Municipal, também investir nas câmeras de olho vivo, porque na gestão do Dr. Gilberto foram instaladas câmeras de olho vivo e infelizmente não chegaram a funcionar. Então a gente quer instalar câmeras de olho vivo nas principais vias da cidade, nas principais avenidas, como a Avenida Brasília, em todos os postos de saúde, em todas as escolas públicas, mas que não seja monitorada simplesmente pela polícia ou pela prefeitura, mas que os munícipes também possam ter acesso através do computador da sua casa, ter acesso, por exemplo, quero ver o que está acontecendo na Avenida Brasília agora, lá na escola do meu filho. E aí que cada município possa ter acesso, né, a essas câmeras de olho vivo, e isso vai ajudar com que a população ajude, né, também a cuidar da cidade, a contribuir, né, com a segurança da nossa cidade, que isso é importante para todos. E pegar a Guarda Civil, fazer um treinamento adequado, qualificá-los e fazer a integração deles com a sociedade. Sim. Fazer algumas apresentações, algumas palestras nas escolas, mostrar para a criançada que tem recursos fora da criminalidade. Eles são pessoas que precisam ser orientados para ter um futuro melhor. Então, assim, é o treinamento e a gestão de pessoas que precisa se fazer. Essa é a grande diferença que a gente tem para a segurança pública. O Reinaldo, para quem não sabe, é um empresário também de Santa Luzia, Cristina. Eu queria que você também falasse para o nosso internauta. Sim. A questão do empresariado local. Existe alguma proposta de esse diálogo com o empresariado local, de repente incentivar o comércio de Santa Luzia, o empresariado de uma forma geral? Sim, eu vou falar um pouquinho, mas eu quero até deixar o Reinaldo falar como empresário da cidade. Mas assim, a princípio, eu queria dizer que nós precisamos trazer mais empresas para a cidade para gerar emprego. Hoje eu estava conversando com um trabalhador da ThyssenKrupp, ele falou que foram mais de 400 trabalhadores dispensados, sendo que talvez um diálogo com a prefeitura pudesse resolver, talvez não os 400, mas pudesse resolver um pouco a questão de emprego, né, para que não ficassem tantos pais de famílias desempregados.
Então, fora isso, né, a gente conseguia atrair empresas para a cidade. E para atrair empresas, Ramon, uma das coisas que a gente tem que resolver é a questão da internet na cidade. Porque muitas empresas não vêm para cá porque não tem uma estrutura de internet. Hoje todas as empresas dependem disso. Né? E o Reinaldo, como um empresário da cidade, ele pode falar um pouco a respeito disso também. Com certeza. Eu tive a oportunidade de ser não vou dizer empresário, eu gosto de dizer um empreendedor, né? Eu tive um comércio na cidade por 3, 4 anos e depois eu tive a oportunidade, participei da administração pública e depois eu tive que voltar para a iniciativa privada. Fui um dos fundadores do Sindicato Comércio Varejista de Santa Luzia. Aí é que está a grande dificuldade, são entidades que não são apoiadas pelo setor público, onde a gente poderia ter trago outros projetos para a cidade, através da FEComércio, através da Associação das Indústrias. Então, assim, falta o apoio para essas entidades na cidade. A gente sabe que o comércio hoje, na nossa cidade, ele é um grande gerador de empregos, porque ele responde mais rápido. Nós temos grandes indústrias em Santa Luzia, já tivemos aqui muitas indústrias maiores que foram se partindo daqui. A Cristina está citando um exemplo da ThyssenKrupp. A minha esposa, até 30 dias atrás, trabalhava lá e passou por esse processo. Lá tinha 660 funcionários, hoje temos 30. E aí? Cadê a participação da administração pública nossa? Interferimos junto e tentando fazer isso com algumas empresas. Então, assim, eu acho que tem que ter essa proximidade com o setor empresarial. Vocês pensam a questão também de repente, algum incentivo fiscal para poder atrair mais indústrias para Santa Luzia? Porque espaço tem, né? Abrir o diálogo, espaço Ramon. tem, abrir o diálogo com incentivos fiscais. Outra coisa, Ramon, as empresas que já existem na cidade, né? As indústrias que já estão na cidade, eles precisam de profissionais qualificados. Então a gente vê qual que é a demanda, né, o que eles precisam desses profissionais e a gente também fornecer, né, preparar o jovem para trabalhar nessas empresas, oferecer cursos que capacitem para trabalhar nas empresas da cidade, porque muitas vezes o jovem sai daqui para trabalhar em Belo Horizonte e as empresas daqui estão contratando gente de fora porque não consegue a mão de obra que eles precisam. Tem gente que de repente sai de contagem e vem trabalhar em Santa Luzia. Exatamente. E eu quero citar justamente na fala da Cristina, nós temos um Senai, uma unidade do Senai na nossa cidade, que tem 30 anos, que está no mesmo lugar, atuando com os mesmos cursos de elétrica, tornearia, e não acompanhou a evolução, sendo que poderíamos ter escolas técnicas onde preparasse melhor os nossos jovens para ser absorvido pelas indústrias daqui. Então, assim, o que a gente vê? As grandes indústrias aqui, eu vivenciei isso muito, são 3 ônibus para Belo Horizonte e 1 de funcionários daqui. Então essa é a grande dificuldade. E os nossos munícipes têm que sair daqui para trabalhar. Contagem, Betim, Ibirité. Então assim, a gente tem que ter essa proximidade maior com o empresariado. Buscar uma solução. Muito bem, a gente está quase chegando já, caminhando para o final dessa entrevista exclusiva com a candidata Cristina Correia. Queria que você falasse agora com relação ao Legislativo luziense. Como é que você pensa essa questão do diálogo com a Câmara Municipal e também a expectativa da chapa de vocês com relação ao número de cadeiras na Câmara Municipal? Então, hoje a nossa chapa ela é PT e PEN. É coligado tanto na proporcional quanto na majoritária, né? O meu vice é do PEN e nós fizemos uma coligação na proporcional também. A nossa expectativa é de fazer pelo menos 2 vereadores na Câmara de Vereadores, mas uma expectativa maior nossa é de ter uma renovação significativa na Câmara. Não uma troca de nomes, mas de pessoas, de candidatos que tenham realmente proposta para a cidade, que trabalhem em prol, né, do munícipe e não em benefício próprio, porque é uma vergonha a gente ver uma Câmara como a nossa, onde temos 17 vereadores e 10 envolvidos, né, nesse desvio de verbas, 41 milhões de reais desviado, enquanto a cidade está precisando de tanta coisa, de tantas obras, tantos investimentos. Então, assim, é a hora de renovar a Câmara e eu espero uma grande renovação na Câmara de Vereadores esse ano. E com certeza, né, nós, enquanto executivos, vamos precisar de uma Câmara atuante, uma Câmara responsável, né, que lute pelo interesse da população, porque o vereador ele não tem que ser comprometido com o prefeito, ele tem que ser comprometido com o povo.
Isso é muito importante. Gente, tem duas perguntas que eu deixei por último, por final. Muita gente, Ramon, pergunta. Eu vou perguntar. Eu sou jornalista, minha obrigação é perguntar. Inclusive, tem uma pessoa que participou logo no início da transmissão aqui ao vivo. Lembrando que essa transmissão vai ficar disponível também no nosso Facebook e no nosso canal no YouTube. Cristina, ainda existe essa dúvida. A Cristina mora em Santa Luzia, não mora em Santa Luzia? Onde é que a gente está fazendo essa transmissão agora? Pois é, Ramon, então eu queria que você respondesse. Ninguém melhor do que você. Ninguém melhor do que você para responder onde você está. Bom, gente, a inversão de papéis. Eu estou aqui no bairro Londrina, né? Isso, na Rua Assis Valente. Na Rua Assis Valente, não vou falar o Colégio número. Francisco Tiburcio. E nós estamos aqui justamente na área externa da casa da Cristina. Isso, batemos um papo ali com a mãe dela também que estava aqui. Porque onde isso eu é uma tô tendo pergunta, prazer né? de É uma receber pergunta que muita você, gente Ramon. comenta, né? Isso, infelizmente na campanha de 2012, como eu saí, né, com uma novidade, nunca tinha sido candidata nem a vereadora, então eu era desconhecida pelo público geral, era muito conhecida pelos meus ex-alunos, né? Mas era desconhecida no público geral, então inventaram essa história de que eu não morava na cidade, que eu não conhecia os problemas da cidade. Eu moro aqui há 18 anos, desde que eu comecei a lecionar, comecei no Colégio São Benedito, trabalhei quase 7 anos da minha vida no Francisco Tiburcio, está aqui na esquina da minha casa. Então, assim, conheço bem a realidade da cidade e não nasci aqui, mas essa é a cidade que eu escolhi para viver, morar e que eu sonho de verdade em ver uma cidade com mais igualdade. Cristina. Você não vai me perguntar isso, né? Não, onde o Reinaldo, porque a dúvida foi direcionada à candidata, eu falei, vamos perguntar à candidata, a gente não vai deixar o de Reinaldo, perguntar. assim, eu fico muito feliz de ter um vice, né, que foi nascido e criado aqui em Santa Luzia, família luziense, é do bairro Fremisa. Então é uma pessoa que tem, que todos que eu conversam falam com muito carinho da família dele, uma família muito simpática, muito acolhedora. Eu conheço o Reinaldo há pouco tempo, mas estou muito feliz também com essa aliança, porque nós não queremos, eu não quero fazer uma gestão que seja uma gestão unicamente da prefeita, né? Que seja uma gestão compartilhada, e eu sei que eu tenho um vice aqui capacitado para fazer isso, e também que a gente esteja o tempo todo dialogando com o povo. Eu quero uma gestão participativa, onde o povo ele possa realmente participar das nossas decisões. Nenhuma decisão vai ser tomada nem por mim sozinha no gabinete, nem por mim pelo Reinaldo fechado dentro do gabinete, mas que seja tomado junto com a população. A gente está vendo o processo eleitoral em todo o país e está questionando muito a questão que o PT abandonou a estrela, abandonou o vermelho, os candidatos estão, digamos... Bom, gente, o que a candidata disse agora há pouco, a gente é testemunha, né? Acredito que também vai ser uma questão, uma bandeira que vai ser levantada por todos os candidatos de Santa Luzia, a questão da nossa internet. A internet em Santa Luzia, vou te falar, realmente é complicada. Né, amor? Mas, Cristina, a gente retomando essa pergunta, já é a última dessa nossa entrevista, isso foi uma orientação vinda do Diretório Nacional? Por que o PT abandonou a estrela e também as cores do partido? Ô Ramon, eu estou no partido não é por causa de nomes, né? Porque nomes realmente vários nos decepcionam, e no meu partido também eu tive decepções com alguns nomes, mas eu estou por causa da filosofia do partido, das bandeiras do partido, que é trabalhar para a população que realmente precisa. É o PT que colocou aí, né, o jovem para ter acesso à universidade. Eu, como professora, para mim foi minha grande alegria ver meus alunos fazendo o Enem, né, através do ProUni, entrando nas universidades, que deu uma qualidade de vida melhor para aqueles que realmente precisam. E a gente, de forma alguma, abandona a estrela do partido, nem as bandeiras. Eu uso a cor lilás, que é a cor do PT Mulher, já desde a minha última eleição, porque é a cor que representa, né, que me representa enquanto mulher. A mulher hoje está precisando de mais representação na política. Eu tenho muito orgulho de fazer parte, né, de um partido que valoriza a mulher. Lá na Assembleia nós somos 70 deputados, entre esses 70 são apenas 7 mulheres. Estão ligando aqui, mas agora não posso atender não, gente. É um partido que deu uma abertura maior para a mulher, né? Então eu uso com muito orgulho o lilás, que é a cor do PT Mulher, e que está reforçando, sim, né, o meu compromisso com o partido e também... Muito bem, tá respondida a pergunta, né? O pessoal pediu que a gente fizesse a pergunta, claro que a gente vai fazer. O papel do jornalista é esse, aqui a gente está dando a oportunidade para que os candidatos se apresentem e, sobretudo, para que falem diretamente com o nosso internauta e com
quem sabe, o eleitor deles. Queria que vocês deixassem uma mensagem final, já agradecendo por me receber aqui na sua casa, agradecer ao Reinaldo também por ter participado dessa transmissão e espero que a gente tenha, de alguma forma, ter contribuído com o eleitor para que ele defina o seu voto agora em 2 de outubro. Então, Ramon, eu acredito que o eleitor, muito além de partido político, ele vai estar olhando o caráter, né, e o compromisso de verdade desse candidato com o povo. Infelizmente não está escrito na testa de cada candidato isso, por isso essas entrevistas são extremamente importantes, o eleitor conhecer mais de perto o seu candidato, porque eu gosto muito de repetir uma fala de um deputado muito experiente, que eu tive o prazer de fazer amizade lá na Assembleia, e ele já está no seu 5º mandato, e ele falou comigo o seguinte: Cristina, partido não faz diferença, ética e caráter se forma na infância, vem de família, da criação, e se você mudar de partido, não vai nunca mudar sua ética e seu caráter. E eu acredito muito nisso, ética e caráter independe de partido político, né? E é isso que a gente quer, uma política diferente para a nossa cidade. Para isso que nós vamos trabalhar muito, eu e Reinaldo, né? Nós queremos fazer uma cidade diferente e queremos que daqui a alguns anos a população lembre da gente como governantes que realmente fizeram diferença na cidade. Reinaldo, te agradecer também por participar com a gente e a sua mensagem final. Muito obrigado, Ramon, pela oportunidade. Reforçando as palavras da Cristina, né, com relação à nossas intenções com os munícipes de Santa Luzia. Vários me conhecem, sabem da minha história de Santa Luzia, o quanto eu tenho me dedicado, o quanto eu participo da vida social e pública da cidade. Então, assim, aqui eu quero deixar uma grande mensagem. Nós não vamos prometer nada para ninguém. Nós vamos nos comprometer com os nossos munícipes de Santa Luzia, que vamos nos dedicar muito, vamos trabalhar muito e ouvir todos. E vamos trabalhar em prol de todos. Essa é a grande intenção e a nossa vontade. Muito bem, conversei com a candidata à Prefeitura de Santa Luzia, Cristina Correia, também com o vice, o Reinaldo. E nessa série de entrevistas que o Jornal Virou Notícia realiza durante essa semana, espero que a gente tenha contribuído de alguma forma também com você, nosso internauta. E a gente está aqui também sempre à disposição. Nosso intuito é esse, de mostrar as opiniões e também, sobretudo, as propostas dos candidatos. E a gente continua essa série de entrevistas agradecendo a cada um que mandou mensagem, a cada um que tirou um tempo aí para poder acompanhar a nossa transmissão ao vivo aqui pela página do Virou Notícia. Muito obrigado a todos vocês, obrigado mais uma vez. Obrigada, Ramon. E a gente dá sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos. Você já sabe, né? Aconteceu, virou notícia, afinal de contas é o jornal que pensa como você. Muito obrigado, gente.